Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? É um prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez para glorificar, para exaltar e bendizer ao santo nome do Senhor, que já se faz presente neste lugar nesta noite, amém? Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Primeiramente agradeço a Deus por essa oportunidade, ao pastor Cido, que esteve nos convidando, e a toda a liderança desta igreja, em nome de Jesus, amém? Vamos estar lendo a palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo 7. Glórias a Deus. 2 Reis, capítulo 7. Livro de 2 Reis, capítulo 7, amém? Glórias a Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 kg de cevada, por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória seja dada a Ele. Vemos que esta passagem é uma passagem muito conhecida, mas nós iremos falar a respeito dela nesta noite, segundo aquilo que Deus Ele colocou sobre o meu coração nesta noite, amém? Vemos que diante deste tempo a qual Eliseu ele foi usado por Deus para falar em Samaria, que ali haveria uma providência de Deus diante daquela situação em que eles estavam enfrentando. Vemos que o exército da Síria ele resolve ir até Israel e ele cerca ali a cidade de Samaria. Ele acampa ali ao redor daquela cidade, de maneira que ninguém entrava e ninguém saía daquela cidade, porque ela estava cercada. Vemos que Samaria ela é cercada ali pelo rei da Síria com todo o seu exército. Vemos então que agora o que o povo vai fazer? Samaria agora estava cercada pelo exército da Síria, todos aqueles acampamentos ali ao redor daquela cidade, de maneira que ninguém entrava e ninguém saía de Samaria. Vemos então que era uma situação agora adversa e difícil, que ali aquele povo eles estavam enfrentando. Eu não sei o motivo, mas Deus sabe de todas as coisas. Vemos que diante da Bíblia, quando nós vemos Israel servindo a Deus, adorando a Deus, Deus ele sempre concedia ali a vitória ao seu povo. Não importava a situação, não importava o momento em que Israel estava vivendo. Quando Israel eles estavam unidos ali com Deus, buscando a Deus, Deus se responsabilizava pela vitória e de direcionar o seu povo. Não importava a circunstância, não importava o exército inimigo que viesse afrontar a Israel, Deus sempre estava com o seu povo. Mas vemos que em algumas ocasiões o povo virava as costas para Deus e não queria mais buscar a Deus, não queria ali adorar ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. Certa vez o povo virava as costas para Deus e não queria mais buscar a Ele. Deus ali apertava o seu povo, enviava ali um castigo sobre o seu povo, para que o povo viesse a ver que ninguém podia fazer nada por eles, que se eles deixassem Deus de lado, eles iriam perecer diante das suas batalhas, diante das suas situações que eles viessem a enfrentar. E vemos que diante dessa situação que eu e você acabamos de ler, ali Deus ele estava enviando ali um castigo sobre aquele povo, para que eles viessem a enxergar que a única solução era Deus, e quem podia ajudar eles diante daquela situação era somente Deus, que ninguém do rei, jamais alguém poderia fazer alguma coisa por eles, a não ser o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Porque Deus criou a mim, criou a você para adorar a Ele, para
para glorificar o nome do Senhor na face da terra. Deus nos escolheu, eu e a você, para nós adorarmos a Ele, não importa a circunstância, não importa a diversidade, não importa se o momento ele é contrário ao que eu e você estamos esperando enfrentar, não importa a situação que seja, Deus quer que o seu povo o adore em todos os momentos, não somente nos momentos que tudo vai bem, não somente no momento em que tudo está indo bem, tudo está maravilha, nós devemos adorar o Senhor, não. Deus nos chama a adorar a Ele em todos os tempos, nos tempos difíceis, nos tempos que nós estamos chorando, quem sabe sem força. Deus quer que você adore a Ele, Deus quer que você glorifique a Ele, não importa a sua situação, porque não importa o que nós temos que adorar ao Senhor, não importa o que nós temos que glorificar ao Senhor. E muitas das vezes as pessoas se esquecem disso. Quando tudo está bem, as pessoas adoram, mas quando tudo está mal, ninguém quer glorificar ao Senhor, ninguém quer adorar ao Senhor, ninguém quer render o seu culto, ninguém quer prestar o seu culto ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. Porque quando eu e você adentramos por uma porta daquela, nós estamos reunidos num lugar aonde nós viemos prestar o seu e o meu culto ao Senhor. Não importa o que você está enfrentando lá fora, não importa o que você tem deixado lá fora, quando você adentra a casa do Senhor, deixa tudo de ir para fora e eleva o seu coração ao Senhor. Comece a adorar, comece a bendizer, comece a glorificar o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele quer mudar a situação, Ele quer alegrar a minha e a sua vida. Não sei a maneira que você entrou aqui dentro dessa noite, mas uma coisa eu sei: se você entrou aqui para adorar, para bendizer e glorificar o nome do Senhor, eu tenho certeza que a situação que está lá fora, que você deixou lá, quem sabe uma situação difícil de ser resolvida, eu quero te dizer que o Senhor, Ele se responsabiliza em agir em favor da sua causa, em agir em favor da sua vida, porque Ele quer que eu e você, quando adentramos na presença dEle, não ficamos preocupados com o que está lá fora, não ficamos preocupados com o que nós deixamos lá fora, mas que nós devemos nos preocupar em adorar ao Senhor, que devemos nos preocupar em alegrarmos na presença do Senhor. É isso que o Senhor Ele quer de mim e de você. Porque quando nós ficamos preocupados, o Espírito Santo não consegue trabalhar da forma que Ele quer trabalhar. Quando nós estamos com o coração preenchido já, entrando com a presença do Senhor, com o coração cheio de preocupação, cheio de angústia, preocupação com o que está lá fora, o que eu vou fazer amanhã, a situação está assim, o Senhor não quer saber. O Senhor quer que você adore a Ele neste momento, porque o que está lá fora Ele está vendo, porque Deus Ele cuida da minha e da sua vida, Deus conhece e sabe de todas as coisas. Mas o Senhor quer isso. Nós abrimos o nosso coração diante da presença dEle e permitimos que o Espírito Santo faça aquilo que Ele quer fazer. Que o Espírito Santo Ele age sobre as nossas vidas. Vemos então que a situação era diversa. Samaria foi cercada, ninguém entrava e ninguém saía daquela cidade. E vai passando-se os dias e logo a fome começa a acontecer sobre aquela cidade. Logo começa ali a faltar o alimento sobre a cidade de Samaria. Vemos que provavelmente o rei daquela época de Israel seria Jorão, filho de Acabe, que estava reinando. Vemos que a cidade agora estava ali preocupada. O que nós vamos fazer? A comida está se acabando, o exército da Síria está lá fora, nós não podemos sair, e ninguém entra sobre a cidade, porque o exército inimigo ele tem cercado a cidade. Vemos que aquele povo ali estava somente preocupado, com aquela situação: o que nós vamos comer amanhã, o que nós vamos nos alimentar, porque o alimento ele já está se acabando, e o alimento que tinha ali sobre a cidade, cada vez que aumentava o preço, porque estava difícil de encontrar, e o preço somente estava subindo pela falta de alimento que Samaria estava enfrentando, pela fome que estava em Samaria. Ninguém podia fazer nada, ninguém com seus esforços, com a sua capacidade
estava totalmente cercado, a fome estava chegando, o alimento estava se acabando. E aonde o povo iria encontrar alimento agora? Aonde que aquele povo agora, acostumado ali a viver bem nos seus próprios desejos, vivendo os seus próprios deleites, agora se encontravam diante daquela situação por terem virado as costas para Deus. Porque tudo acontece na minha e na sua vida quando nós desobedecemos ao Senhor. Porque aquele povo, eles estavam desobedecendo, não queriam adorar a Deus, ali faziam os seus próprios rios, queriam fazer conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Mas Deus ali começa a apertar aquele povo, para que eles vissem e viessem a olhar que é somente Deus que age em favor do seu povo, que é somente Deus que pode cuidar, que pode livrar o seu povo, não importa a circunstância, não importa a diversidade, Deus, Ele está com o seu povo. Quando nós voltamos o nosso coração a Deus, quando nós buscamos ao Senhor, tudo que está ao nosso redor, Deus Ele vai agindo, Deus Ele vai trabalhando, de maneira que eu e você não percebemos, mas Deus Ele está agindo em favor da minha e em favor da sua vida. Mas como nós viramos as costas para o Senhor, Deus Ele começa a apertar a situação, Deus começa a apertar a minha vida, a sua vida, para que nós venhamos ver que sem Ele nós não podemos fazer nada, que sem Ele nós não podemos resolver as situações. E aqueles pessoas, o exército da Síria, ficam apavorados: nós vamos morrer, mas se nós ficarmos aqui nós vamos morrer, porque nós não podemos enfrentar esse grande exército que está vindo, nós temos que ir embora daqui. Aquele exército está vindo correndo, um atropelando o outro, deixando ferramenta, deixando espada para trás, deixando roupa para trás, deixando alimento para trás, sai todos apavorados. Deus Ele apavora o inimigo, ele sai em retidão. Vamos então os 4 leprosos agora chegam diante do acampamento inimigo. Eles chegam ali aonde o acampamento da Síria ali estava, e quando eles olham, eles já chegam comendo, né? Eles estavam morrendo de fome, eles veem aqueles alimentos ali tudo sobrando, eles já chegam comendo ali, já chegam se alimentando, não queriam nem saber o que estava acontecendo, eles queriam se alimentar, porque eles estavam com fome. Aí eles olham, vão de outra barraca ali onde estava o povo acampado, e lá também estava tudo vazio. Eles pegam ouro, pegam prata, vão ali e guardam diante de um lugar. Aí eles olham para o outro e falam: mas não tem ninguém aqui, né? Não tem ninguém, todo o exército estava acampado aqui, mas toda a comida ali, né? Os animais amarrados. O que será que aconteceu? Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas era a providência de Deus chegando sobre a vida deles e sobre a vida do povo de Samaria. Vemos então que eles se alimentam, mas um olha para o outro e fala: ó, o povo está lá em Samaria, todos lá estão perecendo de fome, e nós temos boas novas para anunciar. Se nós ficarmos aqui com essas boas novas sem falar para o povo, nós vamos receber castigo por isso. Se nós não anunciarmos essas boas novas, nós vamos ser castigados por isso. Aí um olha para o outro e fala: não, nós temos que ir e anunciar essas boas novas que está acontecendo aqui hoje, porque o povo lá está com fome. Nós temos uma notícia que vai agradar a ele, nós temos uma notícia que vai suprir as necessidades dele, nós temos algo novo para falar para eles. Nós não podemos ficar com isso dentro de nós, nós temos que anunciar essas boas novas. E a Bíblia menciona que eles já estavam à noite, e eles mesmo assim eles batem ali na sua caminhada, chegam ali até Samaria, gritam perante ali aquele portão, perante os guardas, falam: lá no acampamento da Síria, do exército da Síria, não tem ninguém. O alimento está lá, tudo está lá, ouro, prata, os animais estão amarrados lá, mas não tem ninguém lá do exército deles.
Aí os mensageiros ali da cidade de Samaria, que ficavam ali nos portões, eles vão e enviam a notícia ali para o palácio do rei. E ali o mensageiro vai até o palácio do rei e anuncia para o rei já estava dormindo, mas a Bíblia menciona que o rei se levanta naquela hora, e ele ouve aquela notícia e fala: mas será? Porque eu já sei o que o rei da Síria está arrumando. O rei da Síria está querendo que nós saímos todos da cidade, porque ele sabe que nós estamos com fome, e se nós sairmos da cidade, ele vem e toma posse dessa cidade. Ele quer que nós saímos da cidade, mas na verdade não era isso que estava acontecendo. A providência de Deus havia chegado, mas o rei não queria acreditar nisso. Estava tão preocupado, tão acostumado com aquela situação, pensando somente no inimigo, pensando somente na fome, que ele não estava enxergando a providência de Deus diante daquela situação. Vemos ali que ele pega e fala: vamos enviar algumas pessoas, alguns conselheiros do rei, e fala: ó rei, se nós ficarmos aqui nós vamos morrer de fome, mas nós temos que ir lá ver o que está acontecendo. Aí eles pegam ali alguns cavalos que haviam restado, apenas 5, porque todos os outros haviam morrido de fome, e apenas 5 animais tinham restado ali, cavalos, sobre Samaria. Eles pegam e falam: vamos enviar uma turma lá para ver o que está acontecendo. Eles vão ali, caminham pelo rio Jordão, ali pela beira do caminho, e vê o que está acontecendo, vê se o exército inimigo não está ali ao redor, para que nós venhamos e vamos lá ver o que está acontecendo. E o rei envia aquelas pessoas, e eles saem perante o caminho onde eles estavam passando. Eles viam ali as armas, ferramentas, instrumentos de guerra, que todo aquele exército da Síria havia deixado para trás, roupas jogadas. Quando eles estavam apavorados, eles saíram correndo, e aquelas pessoas começam a olhar aquilo e falam: mas será? Essas pessoas estão correndo, quem sabe, de uma guerra, porque as pessoas deixaram tudo para trás, saíram apavoradas. E aquelas pessoas só viam os instrumentos de guerra jogados pelas estradas, roupas deixadas para trás. E quando eles chegam ali no acampamento do rei da Síria, eles veem ali todas aquelas coisas, alimento em abundância, ouro, prata, animais alimentícios. Eles olham e ficam maravilhados, chegam para o rei e dão a notícia: olha, verdadeiramente, eu não sei o que aconteceu, mas os instrumentos de guerra deles estavam jogados pelo caminho, de maneira que um exército havia cercado eles. Eles saíram correndo, saíram apavorados e deixaram tudo para trás. Vemos então que aquela notícia chega até o rei de Israel, e agora eles vão ali buscar aqueles alimentos para que toda aquela cidade viesse a ser alimentada. E era no mesmo horário que Eliseu havia profetizado: a esta hora amanhã haverá alimento sobre Samaria, e será vendido por este preço, a qual eu e você lemos, por uma barra de prata. Vemos que aquele horário começa ali o povo todo ali a adquirir o seu alimento, todo ali a satisfazer a sua fome, a se alimentar, porque aquele povo estava com tanta fome que correram ali pelos portões da cidade. E aqui a Bíblia menciona que o mensageiro do rei estava ali no portão da cidade, aquele mensageiro que falou e duvidou da palavra que Eliseu estava profetizando. Aquele mesmo mensageiro do rei estava bem no portão da cidade, e a Bíblia menciona que todas aquelas pessoas apavoradas, umas correndo, querendo alimento, de maneira que as pessoas entram todas correndo ali sobre a cidade, e aquele homem foi morto, atropelado. Eliseu falou para ele: você vai ver com seus olhos isso acontecer, mas você não vai comer. E aquele homem pôde ver com seus próprios olhos os alimentos chegando ali sobre Samaria, né? Aquela fome já não ia ter mais, mas ele viu com seus próprios olhos ser vendido ali por uma barra de prata, mas ele não comeu. Ele não pôde se alimentar daquela comida, segundo a palavra que Eliseu havia profetizado. O que isso quer nos dizer? Que se nós cremos, nós recebemos, mas se nós duvidarmos, nós não recebemos nada. Nós vemos acontecer as coisas, mas
mas eu e você não vamos usufruir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aquele homem não acreditou, aquele homem ele duvidou, mesmo que Deus abra as janelas dos céus, isso nunca iria acontecer. Ele duvidou, ele não acreditou jamais, e ele morreu. Ele viu acontecer, mas ele morreu e não comeu daquele alimento. Vemos que Deus, Ele é poderoso. Vemos que Deus, Ele tem as suas formas, os seus meios de agir. De maneira que Ele usou 4 leprosos para agir, para serem usados, para abençoar todo aquele povo que estava perecendo de fome. O que isso quer nos dizer? Que a providência vem da onde eu e você jamais esperamos que ela venha. Porque se você olhasse, aqueles 4 leprosos ficavam fora da cidade. Que importância que ele tinha para aquele povo? Nenhuma. Ninguém dava a mínima por eles. Mas Deus usou a vida deles para levar boas novas para Samaria, e todo aquele povo ter o alimento, para que aquela fome viesse a cessar, viesse a se acabar. Deus usou 4 leprosos. Deus usou 4 leprosos, considerados por todos imundos, que não podiam se aproximar das pessoas por causa da sua doença, por causa da sua lepra, porque cheirava mal. Mas Deus usou aqueles 4 leprosos para anunciar boas novas para o povo de Samaria. Se eles não tivessem ido lá, se eles tivessem pensado consigo, aquele povo não dá a mínima para a gente, o que nós vamos fazer lá? Deixa eles morrer de fome. Porque se eles não fossem anunciar ali sobre Samaria, aquele povo ia todos morrer de fome. O alimento estava ali, né? Eles podiam ter o alimento, mas sem saber o que tinha acontecido, jamais eles poderiam chegar até aquele alimento. E aquele alimento iria estar ali, e todos mesmo assim iriam morrer de fome. Mas aqueles 4 leprosos tiveram coragem, foram até aonde o inimigo estava, e ali eles obteram a vitória pelo poder do nome do Senhor. Porque quando eles se encorajaram a ir, porque não era uma tarefa fácil, eles estavam indo de encontro ao exército inimigo, colocando a sua própria vida em risco. Mas eles foram, tiveram coragem, e Deus enviou o seu exército junto com eles, e eles puderam vencer aquela batalha. Eu não sei a situação que você está enfrentando, eu não sei o momento que você está passando, eu não sei se a situação é contrária, se é difícil, se é adversa, eu não sei se aos seus olhos parece que é impossível acontecer, mas a palavra do Senhor para mim e para você é essa: que a providência de Deus, ela vai vir sobre a minha e sobre a sua vida. Se você crê, você vai receber nessa noite. Se você crê, a providência de Deus já está chegando sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família nessa noite. Quem sabe aos seus olhos parece impossível acontecer, mas eu quero te dizer, se você crê na palavra, não minha, não do pastor, mas na palavra de Deus, as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer diante da minha vida, diante da sua vida, diante do seu lar, diante da sua casa, diante da sua família. As coisas vão começar a acontecer, sabe por quê? Porque Deus vai enviar o seu exército e vai começar a agir em favor da minha e da sua vida. Quem sabe que você pensa, eu estou sozinho. Quem sabe que você pensa, eu estou caminhando sozinho, estou pelejando sozinho e nada tem acontecido. Eu quero te dizer que você não está sozinho nessa, porque o Senhor envia o seu exército para agir em favor da minha, em favor da sua vida, de maneira que o inimigo ele fica apavorado, de maneira que o inimigo ele fica assustado com o agir do nosso Deus, e ele parte em retirada, ele sai da minha vida, ele sai do seu lar, ele
Basta apenas você crer. Basta apenas você crer na providência de Deus. Se coloque em pé, nós estaremos orando nessa noite. Glória seja dada ao nome santo do Senhor nesta noite. Deus sabe como está o seu coração. Deus sonda e conhece o meu e o seu coração nesta noite. O Espírito Santo, Ele sabe cada pensamento que está dentro de cada coração aqui dentro dessa noite. Ele sabe o momento difícil, Ele sabe a angústia, o sofrimento que muitas das vezes tem enfrentado. Mas a palavra hoje para mim e para a sua vida é: se nós cremos, nós vamos receber a providência do Senhor. O Senhor, Ele vai agir em favor da minha e da sua vida nessa noite. Não adianta a gente querer resolver tudo sozinho, que jamais nós vamos conseguir. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus que para Ele todas as coisas são possíveis. Nós cremos num Deus soberano, num Deus que Ele envia a providência, um Deus que Ele faz brotar até a água na rocha. É este Deus que você serve, um Deus soberano, um Deus que está acima de tudo e acima de todos, um Deus que tem todo o controle em suas mãos, um Deus que age, um Deus que opera, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que ainda faz milagres nos dias de hoje. O Deus que eu e você serve é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou no passado, opera no presente, opera no futuro. Este Deus, Ele não muda. Eu e você mudamos, mas Ele não muda, Ele age em todo o tempo. Basta apenas o seu povo crer. Basta apenas nós termos fé e acreditar no agir do Senhor. Existe alguma pessoa em nosso meio que ainda não aceitou, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Nesta noite você queira aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador nessa noite? Existe alguém aqui em nosso meio que ainda não professou a sua fé, não aceitou a Jesus como seu Salvador e quer fazer isso nesta noite? Se tiver alguém, vem aqui à frente, nós estaremos orando pela sua vida nessa noite. Esse Deus, Ele venha pelejar em favor das suas causas, para que esse Deus, Ele venha agir em favor da sua vida. Se existe alguma pessoa, venha até aqui à frente, nós estaremos orando pela sua vida. Não há ninguém? As horas vão se passando, mas amém. Vamos estar orando. Coloque a sua situação, aquilo que aos seus olhos parece que é impossível, jamais vai acontecer, mas você crê que Deus pode mudar a situação. Você crê que Deus pode enviar a providência. Você crê que Deus pode enviar um milagre no seu lar, na sua casa, na sua família. Eu não posso fazer nada, mas o Deus que está aqui, Ele pode. O Deus que está aqui, Ele pode agir em favor da minha e da sua vida, e Ele quer fazer isso nessa noite. Coloque a sua fé em ação, nós estaremos orando nessa noite. Eleve o seu coração ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. Fala para Ele, explica para Ele o que está acontecendo. Fala que somente um milagre que pode mudar a situação, que Ele tem este milagre para a sua vida. Quem sabe que você está com uma enfermidade que há muito tempo te acompanha. Se você crer, Deus vai te curar nesta noite. Se você crer, você vai sair daqui curado nesta noite. Tudo é pela fé. Vamos estar orando em nome do Senhor. Senhor Deus eterno, Pai poderoso, Senhor, nesta noite, ó Pai, a Tua palavra foi pregada conforme o Senhor colocou no meu coração. Eis aí, ó Pai, o Teu servo, a Tua serva, a Tua igreja nesta noite, ó Pai. Deus, eu não sei o que eles têm passado, eu não sei o que eles têm enfrentado, mas Tu és um Deus que sabe e conhece todas as coisas. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, vai entrando, Senhor, com providência, Senhor, diante de cada vida, Senhor, que se encontra aqui nesta noite. Vai entrando, Senhor, com providência, Pai, em cada lar, em cada família, aqui representado nesta noite. Quem sabe o inimigo tem agido, quem sabe, Senhor, o inimigo tem reinado sobre lares,
famílias que estão aqui nessa noite, oprimindo, Pai, massacrando, mas Tu és um Deus poderoso. Envia o Teu exército, Pai, junto com a Tua vida nesta noite, para ir de encontro ao lar, para ir de encontro à casa dela nesta noite, ó Pai, de maneira que o exército inimigo, todo inimigo, Senhor, que tem acampado no lado do Teu servo, no lado da Tua serva, Pai, de maneira que ele venha bater em retirada, de maneira que ele venha sair apavorado, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, pelo Teu exército, Senhor, que nós temos que o Senhor está enviando para pelejar em favor da vida do Teu servo, para pelejar, Senhor, em favor da vida da Tua serva, Pai. Envia, Senhor, a providência, envia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai agindo, Senhor, sobre cada lar, vai jogando por terra todo o mal, vai jogando por terra toda a barreira, todo agir contrário, todo agir maligno. Nós repreendemos esta noite pela autoridade que há sobre o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, vai confortando corações nessa noite. Espírito Santo de Deus, vai confortando corações que, quem sabe, entrou aqui angustiado, entrou aqui preocupado. Consola, Espírito Santo, alegra, Senhor, essa vida, alegra, Senhor, esse coração que entrou aqui triste, abatido, preocupado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, vai agindo, Senhor, vai alegrando, Senhor, este coração, vai colocando esperança, esperança, Senhor, de uma vida melhor, esperança que amanhã tudo vai se resolver, esperança, Senhor, que as situações não vão permanecer quando elas estão, mas elas vão ser diferentes. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós cremos no Teu agir, nós cremos, Senhor, na Tua providência, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós profetizamos a vitória, nós profetizamos a vitória, a Tua vitória, Senhor, sobre o Teu povo, a Tua vitória, Senhor, sobre a Tua igreja. Nós profetizamos, ó Deus, a providência do Senhor, ó Pai, sobre cada lar, sobre cada família aqui nesta noite. Nós profetizamos, ó Deus, nesta noite, a cura, a libertação, a restauração em lares, em casas, em família, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu agir, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos, crendo, Senhor, no Teu milagre, crendo, Senhor, na Tua providência e crendo no Teu agir nesta noite, em nome de Jesus, amém? Se você crê, você recebe. Mas se não crê, você vai ver acontecer e não vai poder usufruir de tudo aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Se nós cremos, nós vamos ver grandes coisas o Senhor realizar. Se nós cremos, nós vamos ver o Senhor realizar grandes milagres, maravilhas. Mas se nós não cremos, nós não vamos poder usufruir de nada. Porque nós sabemos que Deus, Ele tem muitas coisas para fazer diante do seu povo. Deus tem muitas coisas para fazer através da minha, da sua vida, de cada um que está aqui nessa noite. Mas se você crer, você vai receber grandes bênçãos do Senhor. O Senhor, Ele vai agir, o Senhor vai operar. Eu tenho toda a certeza disso, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.